Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estar nesta manhã, quinta-feira, dia 24 de 8 de 2017, às 6h49 da manhã. Faltam, aliás, 5h49, 6h49 de Brasília. Abrindo esse vídeo para nós falarmos um pouco da palavra de Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E na segunda-feira ou na terça, foi no dia 21, nós falamos muito sobre o eclipse, esse fenômeno que ocorreu lá nos Estados Unidos, né? Que foi assunto aí nas televisões, comentário aqui em Manaus, aqui no estado do norte, teve a penumbra. Nós vimos pela televisão esse fenômeno. Aí as pessoas tudo admirado. 1h da tarde, e o sol se converteu em trevas. E aí a irmã Socorro ficou meditando, pensando nesse sinal. E aí eu fiz uma relação entre esse sinal que aconteceu e no que a Bíblia fala sobre isso. Essas pessoas que não estudam a Bíblia, não examinam a palavra de Deus, essas pessoas que não pesquisa, não estuda, não se interessa pelos acontecimentos que está ocorrendo no mundo, e o que a Bíblia despreza a palavra de Deus, despreza, rejeita, não tem nenhum interesse. Mas esse sinal que aconteceu agora, dia 21 de agosto, que nós vimos pela televisão, é um sinal bíblico, profético, que Jesus falou, Joel falou e os apóstolos também falaram, que nos últimos dias Deus converteria o sol em trevas. Os cientistas falam, etc. Mas isso é um sinal bíblico do fim dos tempos. E nós estamos vendo com esses olhos que a terra há de comer. O que os apóstolos e os profetas, o próprio Jesus Cristo falou que ia acontecer. Abra sua Bíblia. Você que acompanha a irmã Socorro no Twitter, no Face, no YouTube, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. A igreja está atenta nesses sinais. Nós, a igreja de Jesus, temos que estar atentos a esses sinais que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Não ficar admirando, não sei o que, mas aplicando esses sinais que estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, o que os apóstolos e os profetas e o próprio Senhor Jesus Cristo falou e disse que aconteceria. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. O discurso de Pedro após aquela grande ressurreição de Jesus Cristo, todos aqueles acontecimentos que houve em Jerusalém, etc., que todos nós já sabemos. E aí Jesus foi arrebatado ao céu por 2 anjos, e agora a missão ficou sobre Pedro e os 11 apóstolos. E o discurso desse homem, após o arrebatamento de Jesus, após ele ter sido levado ao céu, é importantíssimo para nós, porque Jesus já não está mais com eles.
Eles estão, ele e os 11, ele é o líder, ele é o chefe, o Pedro é o líder. Deus deu para ele as chaves do reino dos céus. Jesus disse: Pedro, eu te dei a chave do reino dos céus. Sobre estas pedras eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Então, por isso que hoje eu vi um comentário sobre, no jornal mesmo, eu assisti um comentário que não chovia, não sei pra onde, aí numa cidadezinha não chovia, e aí o cidadão pediu do São Pedro que ele mandasse chuva. Ele pediu, ele clamou e ele foi atendido. São Pedro mandou a chuva e aí ele começou a elogiar São Pedro. Porque todo mundo sabe que Pedro, ele é São Pedro, mas nós não devemos adorá-lo. Mas ele fez uma missão, ele fez uma grande obra. Ele morreu, ele pregou, ele ganhou muitas almas para Jesus Cristo, né? E ele tá, creio eu, que ele é a destra de Deus na glória. E Deus deu para ele as chaves, só que ele não pode salvar ninguém. A missão dele é só de pregar o evangelho para o planeta Terra. Ele não tem a missão de salvar o pecador. Quem tem essa missão é Jesus Cristo. E o discurso dele é muito importante. Ele diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ele levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Inclusive, aí, só foi na época de Pedro que a gente deve escutar Pedro? Não. Para todas as gerações. Os anjos encaminharam pessoas para ouvir palavras que saíam do coração de Pedro, porque são palavras de vida eterna. O Espírito Santo encaminha as pessoas para ouvir as palavras dos apóstolos, porque são palavras de vida eterna. E Deus quer que a gente escute esses apóstolos e guarde o que eles têm falado há milhares de anos atrás. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. Veja que ele estava falando algo que ele já tinha lido. Ele com certeza era um estudioso da palavra de Deus, Pedro. Ele com certeza era um pesquisador, era um examinador. Ele já tinha lido várias vezes o livro de Joel. Não só o livro de Joel, todos os livros da Bíblia, com certeza ele já tinha lido. Tanto é que no seu discurso ele cita o livro de Joel. Por quê? Porque é um cumprimento. É um cumprimento do que todos os profetas falaram, se cumprindo debaixo dos nossos olhos. Por exemplo, Moisés falou de Jesus. Isaías falou de Jesus, são os profetas todos. E Jesus, quando esteve aqui, foi lá ler os livros que falaram antes dele, está cumprindo, falando de mim. Falando de mim. Que nos últimos dias acontecerá. E nós estamos... Aí a pergunta, irmã, quais são esses últimos dias? Nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias, creio eu que começou quando Jesus nasceu, veio ao mundo.
Até lá já está se contando os últimos dias. E hoje nós estamos mais do que nunca vivendo os últimos dias. Últimos dias. Estamos caminhando para os últimos dias. Tem a fulana, o último dia da Beltrana. O último dia da fulana. Ela tem o seu último dia. Que ninguém sabe, só Deus é quem sabe. Mas nós estamos caminhando para os nossos últimos dias. Toda a humanidade. Daqui a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos, estamos caminhando para os nossos últimos dias. E o que nós fizemos? Nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Nós cremos nos profetas, ou nós simplesmente desprezamos os avisos, os alertas e fomos nos embriagarmos, nos prostituirmos e zombarmos e desdenharmos daqueles que diz, nós estamos vivendo os últimos dias. Esse fenômeno do eclipse, que acontece de 20 em 20 anos, é bíblico. Que nos últimos dias, o que acontecerá, irmã Socorro, nos últimos dias? É o que nós estamos vendo. Nos últimos dias acontecerá, a irmã está pregando, é o sinal dos últimos dias. O irmão está pregando a palavra de Deus, ele está vivendo, ele é um sinal. Aquela igreja está anunciando o evangelho de Jesus Cristo, é um sinal dos últimos dias. Aquela idosa, aquele idoso que perseverou, ele aceitou Jesus quando ele tinha 20, 30 anos, e ele está agora com 70 anos, e ele ainda está dizendo que Jesus vive e reina, e se guardando para Deus. Ele é o sinal dos últimos. Ele não negou a fé dele. Ele perseverou naquilo que ele foi instruído, naquilo que ele aprendeu. Ele perseverou e ele e ela é um sinal dos últimos dias. Acontecerá. Diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Acontecerá nos últimos dias que do Espírito de Deus será derramado em toda a carne. E o que nós estamos vendo, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Quando se fala cheio do Espírito de Deus, está falando cheio da sabedoria, cheio da inteligência de Deus, cheio da graça, cheio da palavra de Deus, cheio dos estatutos de Deus. Ele está cheio de Deus. Ela está cheia do amor de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do conhecimento de Deus. Ela só fala e vive a grandeza. Será derramado em toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão que nos últimos dias haverá um avivamento muito grande. Deus derramará o seu Espírito. Esse derramado Espírito aconteceu lá com os apóstolos após o arrebatamento de Jesus. Eles reunidos ali no cenáculo, começando a orar, quando veio o Espírito de Deus. Ali começou a ser o derramado Espírito. E que segue-se até o dia em que Deus sabe. Hoje, qualquer pessoa que pedir o Espírito de Deus, pedir
que seja cheio do Espírito de Deus, e Deus conhece ele, conhece ela mais do que ninguém. Deus derrama o seu Espírito sobre ele, sobre ela, e ela começa a profetizar, ela começa a falar as grandezas de Deus, a pensar nas coisas de Deus maravilhosas. Vossos jovens terão visões. Então terá visões. Os jovens vão ter visões. 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 Vão ser cheios do Espírito de Deus. Vai ter um derramar muito grande sobre toda a carne. Vai ter profecia, profetizarão. E os jovens vão ter o que, irmã? Visões. Os velhos. Os nossos velhos sonharão sonhos. Tudo isso nos últimos dias. Nos últimos dias. Nos últimos dias. Nos últimos dias acontecerá tudo isso. No 18 ele fala: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Isso tudo está acontecendo hoje. Os dons de sonho, o mesmo sonho de José, de Daniel, são os dons do Espírito. O Espírito produz. Ele está dormindo, velho, e ele tem sonho com o céu. Ele sonha com o anjo. Ele sonha com as coisas de Deus. Ele sonha com as coisas celestiais. O velho, a velha, os jovens também. Tudo isso está acontecendo hoje, vai aumentar à medida que nós nos aproximamos da vinda de Cristo. Vai ter muitos profetas falando, profetizando, arrepender-se, converter-se, porque é chegado o reino de Deus para o perdido e para a perdida. Amém, glória a Deus. No versículo 19, ele diz: e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra. Quais são os sinais que estão acontecendo debaixo da terra? Aí vai fazer uma pesquisa. Vai buscar lá, vai buscar no Google, vai buscar lá no Google, na internet. Quais são os sinais? Buracão, a terra se partindo. Os pesquisadores, os cientistas, tudo preocupados. O que está acontecendo com a terra? O gelo se derretendo. No céu, o buraco lá, o buraco vai vir cometa. Os cientistas dizem que daqui a um tempo vai cair cometa na terra. Vai vir um cometa aí com uma velocidade X, vem com uma velocidade, vai cair meteoros na terra. Tudo isso são sinais. Sinais. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Aqui no versículo 20, esse sinal do eclipse, nós acabamos de ver na segunda-feira. O sol se converterá em trevas. Acabou de acontecer na última segunda-feira, dia 21, e todos nós vimos. É um sinal de Deus. 1h da tarde, o sol, no seu auge, na sua glória,
E Deus converteu ele em trevas. Aí todo mundo rindo, se alegrando, todo mundo filmando, todo mundo falando, e não sabe que é um sinal dos últimos dias, que nós temos que nos converter, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que nos humilharmos, porque Jesus deixar o pecado, deixar a mentira, deixar a maldade, deixar o adultério, deixar a prostituição, deixar a incredulidade, a soberba, sabe, a idolatria. A idolatria está reinando, as pessoas adorando as obras das suas mãos, os ídolos, carregando as estátuas para cima e para baixo. Uma propagação da idolatria que eu tenho visto como nunca. Não conhece o Deus de Israel, não conhece o Deus vivo, ela carrega a estátua dela. Esse aqui é o meu Deus. Se apega a um cantor, porque a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Isso é idolatria. Se apega exageradamente às músicas de um cantor, a música de uma cantora, e passa 24 horas ouvindo aquela música, meditando na letra daquela música, e não louva a Deus, o seu Criador, não agradece, sabe? Aí pega o avião, vai lá para o Rio de Janeiro, vai lá para São Paulo, vivem em prol daquele ídolo. Isso é uma idolatria. É apegada ao dinheiro, é apegada ao carro, é apegado na casa, nos objetos. Isso tudo, nós não devemos nos apegar em nada, só em Deus. Porque nu nós viemos e nu nós vamos voltar. E desprezando a palavra de Deus, meu Deus, essa pessoa, ela não conhece o Deus. Aí adora o sol, adora a lua, as estrelas, sabe? A glória, a fama, etc. A riqueza. O que adianta ganhar a alma e ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Quando morrer, o que adianta? Que na terra ele teve tudo. Ele teve milhões e bilhões de dinheiro. Ele teve glória, ele teve fama, ela teve, aleluia, uma vida regalada. Mas quando ela morreu, ela foi para o inferno. E lá no inferno ela só clama pelo um pingo de gota de água. Que lá no inferno que vão dar valor é só num pingo de água para pingar a língua, para resfriar a alma que está sendo queimada no fogo do inferno. Lá não vão dar valor ao dinheiro. Lá o dinheiro não vai ter o seu valor. Lá a fama, a glória não vai ter a sua. O que vai ter valor lá é um pingo de água. Eles vão clamar por uma gota de água. Aí tô no inferno, deixa eu ali rapidinho. Não vai existir isso. Eu vou ali rapidinho, depois eu volto. Não vai existir isso. Quem for pro inferno vai ficar lá eternamente, sofrendo, sendo torturado e queimado pelo fogo consumidor. Porque quando esteve aqui na terra, desprezou a Deus em seus avisos. Então o que aconteceu aí, esse tal do eclipse, um sinal bíblico e profético. E vai ter outros sinais aí que a gente vai presenciar. Um sinal que a irmã Socorro ainda não viu foi a lua se converter em sangue. Vai ter esse sinal aí, todo mundo vai ficar admirado. Todo mundo vai ficar tirando selfie. A lua vai se converter em sangue porque está na Bíblia. Esse fenômeno.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, antes de chegar o grande dia glorioso do Senhor, o sol já se converteu em trevas. Só falta a lua se converter em sangue. Meu Deus, Jesus está voltando. Aleluia.